Então vamos lá. Essa aqui é a lapiseira. Ela é equivalente à motoca, só que a lógica dela é um pouquinho mais interessante, porque a gente divide os métodos de lógica entre o grafite e a lapiseira. Tá? Essa daqui é muito importante porque prepara a gente para a lapiseira 2.0, que é a lapiseira com vários grafites. Qual é a ideia dessa daqui? Vamos olhando para o diagrama, tá? A lapiseira, o pêncil, ele tem os seguintes atributos. Ele tem um calibre, né, que seria a espessura, que é 0,5, 0,7, 0,3, alguma coisa assim. E tem uma ponta. Essa daqui é aquelas lapiseiras tipo porta-minas, que só cabe uma e só. Não tem como guardar nada no tambor, não. Acabou. Só cabe uma, ou tem um grafite na ponta, ou não tem grafite. Para representar que a gente tem o grafite ou não, tá aqui, ó. Ou tem o grafite, ou não tem nada na ponta da lapiseira. Então, quais seriam os nossos métodos? O construtor da lapiseira, ou seja, eu construo a lapiseira já dizendo qual é o calibre dela. Se eu tenho grafite, usando a mesma lógica da motoca, eu vou inserir o grafite na lapiseira, mesma lógica, só que eu não posso inserir se já tem um grafite. E quando eu removo o grafite, ele me retorna o grafite ou nulo. O método equivalente ao dirigir seria o escrever uma página. Escrever uma página não gasta a lapiseira, gasta quem? O grafite. Então, toda vez que eu escrevo uma página, eu modifico a estrutura do grafite. O meu grafite tem a dureza, 2B, HB, 6B, que seria um string, um tamanho que vai diminuindo conforme a gente escreve. Toda vez que é invocado o método escrever página, o grafite que está na lapiseira vai diminuindo. E a gente tem o calibre do grafite, que você só consegue colocar na lapiseira se for o mesmo calibre. Você não consegue colocar um calibre 0,5 na lapiseira 0,9. Vai ficar dançando dentro da ponta. Tá? Então vamos lá ver quais são os nossos métodos. A gente tem o construtor. Construir o grafite exige de cara logo a espessura, a dureza e o tamanho. A gente tem um método chamado uso por folha. Por quê? Esse uso por folha depende da propriedade dureza do grafite. E a lógica tá essa daqui, ó. Se for um grafite HB, escrever uma folha vai gastar 1 milímetro, uma folhinha. Se for um grafite 2B, escrever uma folhinha vai gastar 2 milímetros. Que a lógica é, quanto mais macio, mais consome. Mas o grafite vai se acabando mais rápido porque ele deixa mais grafite no papel. Então, qual seria a nossa lógica aqui? Escrever uma página. Teste 1. Tem o grafite? Tenho. Ok. Teste 2. Esse grafite tem tamanho suficiente? Por quê? A ideia aqui é que ele simule uma lapiseira real. Toda vez que você escreve, o grafite não desaparece quando você termina de escrever. O que é que acontece na realidade? O grafite fica tão pequeno que ele ainda existe, mas ele se torna inútil. Você não consegue mais escrever com aquele pinguinho de grafite que tinha. Aqui nessa lapiseira, a lógica é 10 milímetros. Então, abaixo eu só consigo consumir o grafite até que ele se torne 10 milímetros, que seria 1 centímetro. Então, com 1 centímetro o grafite ainda existe, ainda está na lapiseira, mas eu não consigo escrever. Se ele tiver mais do que 10 milímetros, eu tenho que ver se ele tem tamanho suficiente para eu terminar a folha. Então, por exemplo, escrever página. Tem o grafite? Tem. É maior do que 10 milímetros? É. Quantos milímetros eu preciso para escrever uma página? Eu pergunto isso para a lapiseira ou para o grafite? Grafite. Quantos milímetros você precisa para escrever a página? Esse método aqui vai rodar e vai olhar qual é a dureza do grafite e dizer, ei, eu preciso de 4 milímetros. Então, se, por exemplo, eu tenho 18 milímetros, vou consumir 4, no final da página é para eu ter 14. Se, por acaso, eu tenho 12 e eu preciso de 4, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir terminar a página,
Não, porque era para eu consumir 4, mas eu só tenho 12. Quando ele chegar em 10, aí eu não consigo escrever mais. Então, vai eu ter que avisar lá que a página ficou pela metade. Então, essa é a lógica da lapiseira. É equivalente à lógica do carro com essa brincadeira de eu ver os dois tipos. Aqui eu tenho que uma lapiseira pode ter aqui nessa modelagem de 0 a 1 grafite. Tudo bem? Vamos aqui olhar os exemplos. Iniciei uma lapiseira 0,5, mandei mostrar. Lapiseira 0,5 com nenhum grafite. Se eu tentar inserir um grafite 0,7, grafite incompatível. Se eu inserir um 0,5, vai dar certo. E agora, esse grafite 2B de 50 milímetros vai estar aqui dentro da minha lapiseira. Por exemplo, o novo teste aqui. Criei um grafite 0,3, mandei inserir um grafite 0,3 de 5 centímetros, né? Ok, está aqui. Se eu tentar inserir outro grafite 0,3, o que é que ele tem que avisar? Que já tem um grafite na lapiseira. Então, não é para ele inserir esse novo grafite. Se eu mandar remover, remove o grafite volta para nulo, para que eu possa inserir outro grafite na minha lapiseira. Se eu estou sem grafites, eu não consigo escrever. Se eu escrevo, o grafite que eu tinha vai sendo consumido. Por exemplo, 4B, ele vai gastar 4 centímetros, vai de 14 para 10, mas se eu tentar escrever de novo, eu não consigo, porque eu já comi todo o grafite útil da minha lapiseira. Então, ele vai morrer aqui com 10 centímetros e eu não consigo. O que é que eu tenho que fazer? Tirar o grafite e colocar outro. Então, pronto. Se por acaso, por exemplo, esse caso aqui, eu tinha 12 centímetros, vou tentar gastar 6, ele vai dizer, olha, a folha ficou pela metade. Você até começou a escrever, você tinha 2 centímetros aqui, mas ele precisava de 6, você só tinha 2, a folha ficou incompleta, e essa é a lógica da nossa lapiseira.